Pessoal, eu vim aqui hoje para falar para vocês sobre a legislação de abelha sem ferrão, transporte, legislação, tá certo? E criação de abelha. Então, vou trazer informações para vocês do que eu li na lei, aonde está a lei, como é que faz para pesquisar isso, como é que se registra para criar abelha, e também vou falar um pouco que me falaram, um amigo meu meliponicultor que trabalha no IBAMA, ele me passou as informações para eu passar para vocês aí sobre o que vocês têm que se preocupar ou não e como é que vocês podem ficar dentro da lei, tá? Então, a primeira coisa aqui, tá? Que até 2004 era totalmente proibida a criação de abelhas sem uma autorização do IBAMA igual a que se tinha para animais silvestres. Então, antigamente era muito difícil, porque você imagina, você tinha que ter vistoria do IBAMA, licenças, você tinha que ter uma autorização para criar. Então, era muito difícil e até 2004, 98% dos meliponicultores, eles estavam aí à mercê da lei, eles eram ilegais, tá? Então, em 2004, foi um pesquisador da Embrapa, juntamente com alguns meliponicultores, para Brasília, para se fazer uma resolução, uma lei mais fácil e que atendesse às demandas dos meliponicultores. Foi aí que foi criada a lei nova para a meliponicultura, que se chama CONAMA 346, tá? Para quem quiser, é só pesquisar essa lei na internet, que você pode ler ela na íntegra, completa, tá? E ela diz exatamente o que se precisa, tá? Ou seja, aí para quem é pequeno meliponicultor, que tem até 30, 49 enxames no máximo, tá? De 0 a 49, você não vai precisar de nenhum tipo de registro para criar suas abelhas, contanto que elas sejam nativas da tua região, tá? Então você não precisa, pode ficar tranquilo. Mas para transportar, a gente vai mostrar mais para frente alguns detalhes que você vai ter que saber, tá? Então o registro ele é feito pela internet, de forma rápida, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o endereço do registro, aonde vocês fazem. Lembrando que o IBAMA fez um tutorial de como preencher esse registro, então é só você botar ele na internet, como preencher registro do IBAMA de abelha sem ferrão. Que vai aparecer um tutorial ali, como fazer isso. Em torno de meia hora vocês conseguem fazer. E tem que abrir ele pelo Mozilla Firefox, que é o único navegador que abre o registro do IBAMA, tá? Então, essa lei foi boa, ela facilitou bastante, tá? Só que ela tem um porém, tem um problema essa lei. Tem uma coisa que foi, para mim, um erro essa lei, que é o seguinte. Esses pesquisadores do IBAMA, junto com o pessoal, eles pensaram assim que se a gente criasse uma abelha de outra região na tua região, ela poderia se espalhar, ocupar o lugar dessa abelha nativa e, vamos dizer assim, extinguir ou competir com essa abelha nativa da região, tá? Só que o grande problema disso é que, primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui a minha opinião sobre isso e pesquisas que eu fiz relacionado a isso. E segundo, então você precisaria de uma autorização do IBAMA para transportar entre estados, ou seja, se vai sair daqui do Rio Grande do Sul, eu vou me enviar para Santa Catarina, eu preciso de uma autorização do IBAMA, tá? E aí assim, o IBAMA ele tem muitas coisas para fazer, então o primeiro problema é esse, ele tem que dar licenças de obra, ele tem que dar licenças de operação, ele tem que fiscalizar, e eles não têm tempo para estar dando essa licença. Aí você imagina quem vende enxames, quem produz semanalmente, esperando uma licença para poder transportar por meses e meses. Enquanto a abelha Apis mellifera, que é uma abelha exótica, que é uma abelha que não veio daqui, que é uma abelha invasora, ela é criada livremente. Para você transportar, você passa só na Secretaria da Fazenda, ou na Secretaria do Meio Ambiente, ou na Secretaria da Agricultura da sua cidade, e pega um guia de trânsito animal. No máximo que eles vão te pedir é a assinatura de um veterinário e você pode transportar livremente esse enxame pelo país todo. Então a gente fez uma restrição para nossas abelhas, enquanto as abelhas que não são da nossa região a gente pode transportar livremente, tá? Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra a criação de abelha Apis. Acho que hoje em dia ela é importante para a polinização. É uma atividade econômica muito importante, que sustenta muitas famílias, muita gente. Eu não sou contra isso. Mas eu gostaria que a abelha sem ferrão não tivesse tantas complicações quanto como a gente tem, por exemplo, na abelha Apis, tá? E aí a segunda questão é que eu fiz pesquisa sobre essa questão do nicho ecológico, tá? Ou seja, se a gente poderia transportar entre estados, qual é o impacto disso? E a primeira coisa que eu descobri é que as nossas abelhas sem ferrão não existe doença delas ainda, não se descobriu nenhuma doença das abelhas sem ferrão.
Pelo contrário, as doenças que podem vir, elas vêm da abelha apis, ou seja, elas vêm da abelha com ferrão. Então, questão sanitária, até agora não se existe problemas, tá? Aí a segunda coisa que eu pesquisei a respeito disso é que a tua abelha ela vai ter que estar nessa lista do IBAMA, então, para tu poder transportar entre estados. Dentro do teu estado, cada estado tem uma legislação. Então você faz o seu... faz a tua inscrição lá no site para estar legalizado e pesquisa, mas boa parte dos estados já estão bem avançados. Aqui no meu estado, você pode, dentro do estado, você pode transportar sem autorização, contanto que você tenha o registro de criador. Aí cada estado tem que pesquisar a sua lei específica, tá? Mas aí, vamos ver aqui, as minhas pesquisas agora a respeito do transporte entre estados, tá? Tem uma lista então do IBAMA que diz cada espécie que está no seu estado. E esse é o primeiro problema. Tem espécies que não estão na lista do IBAMA. E no Brasil existem centenas de espécies de abelha sem ferrão. Isso mesmo, centenas, tá? E o IBAMA não tem como fazer uma pesquisa para descobrir qual abelha está em cada região, tá? Então eu sei que aqui na minha cidade tem mirim emerina, mirim droeriana, mirim negríceps, tá? Eu sei que um pouco mais para frente, aqui em outras cidades tem mirim guaçu. Eu sei que na região da Serra, ali próximo de Santa Catarina, a gente tem guaraipa, a gente tem mandaçaia, eu sei que tem tubuna, mas o IBAMA não tem como botar todas as espécies na lista e saber qual é. Então, se não tiver dentro daquela lista, e evidentemente o IBAMA te fiscalizar, tu vai estar fora da lei, podendo responder por uma multa, tá? Eu pesquisei sobre essa multa e o que me falaram? Ela gira em torno de R$500 para abelhas comuns, como a jataí, mirins, tá? E ela pode chegar até R$5.000 para abelhas mais raras ou que estão em risco de extinção, como a bugia, a tiúba, tá? Inclusive aconteceu há uns anos atrás, de um meliponicultor, ele vendeu enxames, tá? Acho que era tiúba, eu não vou falar nomes aqui, até porque eu acho que não pode ficar falando o nome das pessoas em vídeo. E aí, esse caminhão que estava transportando as abelhas dele foi fiscalizado, tá? E chamaram o IBAMA por causa das abelhas. E o agente do IBAMA, ele deu uma multa de R$5.000 por enxame, eram 30 enxames, e uma multa então de R$150.000. Claro que ele não pagou essa multa, isso aí está em briga judicial, eles estão discutindo isso, mas vocês veem como é que é, uma pessoa que está criando abelhas, que estava fazendo uma atividade importante, com essa lei hoje em dia seria um criminoso e teria que pagar essa multa, tá? Essa história é verídica, essa história ocorreu mesmo, tá? E eu espero na realidade eu não espero, porque eu sei que essa pessoa, ela abandonou a meliponicultura, ela não cria mais abelha e ela resolveu se dedicar a outras coisas depois de toda essa incomodação que ela teve, tá? Então é uma história um pouco triste, tá? E aí, outra coisa que eu estava estudando, tá? Vamos ver aqui. Tá, aqui, achei. Essa questão dos nichos ecológicos, eu estava estudando mais a fundo isso, e isso se aplica somente para espécies exóticas, ou seja, espécies que não são nativas do país, tá? Ou seja, se a gente trouxesse uma abelha da Austrália ou da Indonésia, uma abelha sem ferrão, isso traria um impacto ambiental gigantesco para nossas abelhas. Mas as nossas abelhas, dentro do nosso país, a gente criando ela em regiões diferentes, ela não vai ter impacto, porque assim, primeira coisa, não existem barreiras geográficas. Ou seja, as abelhas podem ir de um lugar para o outro, elas podem enxamear até 5 km de distância 2 vezes ao ano. Quer dizer que em um ano, esse enxame ele pode ir até 10 km do local original, tá? Através da enxameação. Em 100 anos, ele pode estar a 1.000 km de enxameação. Ou seja, se fosse para uma abelha daqui do sul e para o norte, para o nordeste, isso já teria acontecido. Ou se fosse para uma abelha do norte, do nordeste, vir para cá, para o sul, isso também já teria acontecido, porque não existem barreiras geográficas, tá? Aí um outro exemplo, barreiras geográficas, isso aí acontece, né? Então na América do Norte a gente não tem abelha sem ferrão, tá? Primeiro tem a floresta úmida da América Central ali, que impede que elas passem, e depois a gente tem o deserto ali na região do Texas, que também impede que essas abelhas passem. Então não existem abelhas sem ferrão na América do Norte. A polinização é feita só pela apis e pelas abelhas solitárias que existem lá, e
por alguns outros polinizadores, tá? E aí, assim, mesmo que eu tivesse errado, tá? Vamos dizer assim, Júlio, mas eu acho que vai fazer problema a gente transportar para outros estados. Eu acho que elas vão se espalhar ou que uma abelha vai acabar matando a outra. Pessoal, eu converso com o pessoal que produz. Eu conheço meliponicultores que produzem 400, 500, até 1000 enxames por ano, tá? E o que eles me passaram foi o seguinte: Júlio, eu já enviei abelha para todos os estados que tem do Brasil. Eu envio. Se fosse para se espalhar, isso já teria acontecido. Tem criadores de abelha que são colecionadores, pessoal, que eles têm abelha, eles têm jataí do Acre. Eu conheço, eu sei, eu não vou dizer quem é, obviamente, né? Porque hoje em dia isso não é legal. Mas eu conheço gente que tem a jataí do Acre, aqui no sul, eu conheço gente que tem a mandaçaia aqui, MQQ, lá no Nordeste, entendeu? E já foi comercializado, podem ter certeza. Se fosse para ocorrer esse problema, já teria ocorrido, tá? Então, entre estados, você teria que pedir essa autorização do IBAMA, tá? E se não conseguir essa autorização, eu recomendo que você não transporte, tá? Porque é um crime, tá? E eu já digo para vocês assim, o IBAMA, ele não tem bons olhos para meliponicultura, tá? Eu tenho um vizinho aqui que é do IBAMA, ele já quis me incomodar com a questão das iscas. Eu tive que mostrar na lei para ele, na CONAMA 346, aonde diz lá que as iscas não são ilegais, que é uma forma ambientalmente correta de coletar enxames, tá? E o IBAMA, ele considera, eu estava lendo na lei, achei muito interessante, ele considera a abelha sem ferrão, que nem tá ali, ó, cadê? Ali, ó, tá ali a caixa, uma espécie criada em cativeiro, tá? E eu quero perguntar para vocês isso. Como que uma abelha que pode sair, que ela voa livremente, coleta pólen, coleta néctar, enxameia de volta para a natureza, como é que ela é considerada um animal criado em cativeiro, né? Então, discordo, não é um animal em cativeiro, até porque a abelha que tá na caixa, ela tá tendo um papel ecológico importante. Ela pode soltar enxames de volta para a natureza, tá? Então, para finalizar o vídeo aqui, eu queria lembrar do caso da ararinha azul, né? A ararinha azul, para quem não sabe, é um animal símbolo do Brasil. E ela era nativa aqui. E o que aconteceu foi que o nicho dela foi acabando, foi sendo desmatado. E naquela época as pessoas gostavam muito de capturar esses animais para criar em gaiolas, tá certo? E o que aconteceu com a ararinha azul foi que começaram a retirá-la da natureza. E, né, como ela era um animal quase em extinção, os órgãos ambientais, eles proibiram qualquer tipo de criação dessa arara. Ou seja, eles disseram, não, só pode ter na natureza, senão vai acabar. E aí o que aconteceu foi que ela acabou na natureza. Ela foi dada oficialmente como extinta, como uma espécie que não existe mais. Mas aí daqui a pouco veio um cara maluco lá, um árabe, e falou assim, não, ela não está extinta. Eu tenho essa abelha. Essa abelha não, essa arara. Ou seja, ele pegou ilegalmente algumas delas, comprou, eu não sei por que preço, porque era um cara muito rico, esse árabe, e ele conseguiu reproduzir ela em cativeiro, tá? Com toda a tecnologia que ele tinha, com todo o dinheiro, ele usou para uma coisa boa. Então ele salvou essa arara da extinção sozinho, uma pessoa, um criador, tá? E depois foi se passando isso aí para outros zoológicos, tá? Tem um zoológico na Alemanha que tem essa arara, tá? E o mais incrível é que através desse criador que salvou a espécie, agora eles vão reintroduzir ela na natureza. Então, olha que importante o papel dos criadores. Eu digo assim, ó, se não fossem os criadores de abelha sem ferrão, várias espécies já estariam extintas, tá? Ou já estariam muito próximas da extinção. Eles realizam um trabalho incrível aí, por exemplo, espécies como a bugia, que é uma abelha muito difícil de se reproduzir, de fazer um novo enxame, ela não aceita uma nova rainha. Inclusive, no curso eu vou ensinar como criar e dividir a bugia, tá? Vou deixar aqui na descrição quando estiver pronto. Mas tem meliponicultores que criam aí dezenas, centenas dessa abelha e vendem esses enxames e botam elas de volta nas regiões onde elas estavam naturalmente, sabe? E até essas abelhas começam a enxamear de volta para as árvores, tá? Então é um papel muito importante do meliponicultor, que nem aconteceu com a ararinha azul. Eu acredito que tem meliponicultores que estão salvando espécies
quase extintas, tá? Bom, esse era o conteúdo desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, bota nos comentários aí que eu vou responder, tá? Mas a princípio o transporte dentro do estado é tranquilo para quem está registrado, para quem já cria. Entre estados praticamente não tem como fazer, tá? Se você fez a sua legalização lá e tal, tudo certinho, você está dentro da lei. Pode ficar tranquilo, tá? E outra coisa, para finalizar, bem importante aqui, é que se ocorrer do IBAMA e fazer alguma vistoria no teu meliponário, isso aí vai acontecer só por alguém falar, entendeu? Alguém ligar para lá e denunciar. Eles não vão sair fazendo vistoria, fica tranquilo. Aqui nunca vieram fazer uma vistoria. Se vierem vai estar tudo certinho, tá? Mas assim, pode ser que você pegue algum agente, alguma pessoa que não vê com bons olhos a abelha sem ferrão. E aí eu recomendo vocês estarem filmando tudo, né? Tipo assim, mostrar o que tinha, o que aconteceu. Se der algum problema, filmar tudo. Porque o agente do IBAMA, ele é um agente público, entende? Então a palavra dele sempre vai valer mais que a sua, tá? Então filma tudo, mostra tudo. Se der algum problema, filma também, pergunta o nome da pessoa que fez como é que se diz? Que foi lá fazer a vistoria, tá? E assim, qual é a tendência, né? A tendência desse governo para frente é facilitar isso, tá? A ideia dos governos anteriores era a preservação na natureza, ou seja, era não retirar nada na natureza e deixar essa preservação na natureza, tá? Desse governo para frente, a gente está vendo aí muitas críticas e tal, mas para a meliponicultura eles têm essa visão de criar riqueza, a visão de criar a fauna nativa.